Em 1978, 5 amigos, apaixonados por basquete, viajaram para uma cidade próxima para assistir a um jogo de um de seus times favoritos. O que deveria ser uma ocasião agradável, no entanto, se transformou em horror quando, por razões desconhecidas, eles acabaram em uma estrada íngreme de montanha onde o carro ficou preso. O grupo de homens abandonou o veículo. Nos meses seguintes, 4 dos 5 homens foram encontrados mortos, com seus corpos em vários locais da região. O mistério do que aconteceu com os 5 do condado de Yuba continua a intrigar as autoridades e investigadores online, mesmo 4 décadas depois. Gary Matthews começou a apresentar sinais de doença mental quando ainda estava no ensino médio e chegou a ser hospitalizado por volta dos 16 anos de idade. Após sair da escola, ele se alistou no Exército dos Estados Unidos, mas abusou de drogas durante seu serviço. Ele acabou sendo diagnosticado como esquizofrênico paranoide e recebeu uma dispensa psiquiátrica das Forças Armadas. De volta ao seu estado natal, Califórnia, porém, Gary não melhorou. Ao invés de buscar tratamento, ele seguiu se automedicando com substâncias ilegais e foi preso diversas vezes por ataques violentos contra homens e mulheres. Ele fugiu de um hospital psiquiátrico em 1974 de pijama e pegou carona por cerca de 160 quilômetros até chegar em casa. Em outro incidente, quando fugiu do hospital, ele caminhou 870 quilômetros de Portland, Oregon, até Marysville, Califórnia. Eventualmente, Gary procurou tratamento adequado e começou a tomar medicação para sua esquizofrenia. Seu comportamento melhorou muito e, em 1978, foi considerado pelos médicos como, abre aspas, um caso de sucesso exemplar. Ele manteve um emprego na empresa de jardinagem do padrasto, complementando a aposentadoria por invalidez do exército. E pelos relatos, nos 2 anos que antecederam seu desaparecimento, seu comportamento foi excelente. Meses antes de sumir, Gary fez amizade com outros 4 homens. O grupo era carinhosamente chamado pelos familiares de Os Garotos, e cada um deles morava com os pais em Yuba City e Marysville, Califórnia. Theodore Ted Wire era o mais velho do grupo, com 32 anos de idade. Era visto como alguém que aprendia devagar, mas era amigável e confiável como uma criança. Ele acenava para estranhos e se chateava quando não recebia resposta. Ted trabalhou como zelador e atendente de lanchonete, mas desistiu por influência da família, que achava que sua lentidão causava problemas. Jack Madruga, de 30 anos, era o segundo mais velho do grupo, formado no ensino médio e veterano do exército. Ele também era informalmente rotulado como alguém de aprendizado lento. Ele foi recentemente demitido do emprego de ajudante de garçom. William Bill Sterling, 29 anos, e Jack Hewitt, 24, eram descritos como tendo deficiências de aprendizagem. Jack era muito próximo de Ted, visto como sua sombra, e detestava fazer ligações telefônicas. Ted costumava atender ou fazer ligações por ele. Enquanto isso, Bill era considerado profundamente religioso e passava horas lendo na biblioteca. A coisa favorita do grupo, para fazer juntos, era assistir ou praticar esportes. Eles gostavam especialmente de basquete, que jogavam juntos em um time chamado Gateway Gators. O time tinha apoio de um programa local para pessoas com deficiência intelectual. No dia após o desaparecimento dos homens, os Gateway Gators participariam de um torneio de 1 semana das Olimpíadas Especiais. Os vencedores do torneio ganhariam férias gratuitas em Los Angeles, e o grupo estava muito animado com o evento e vinha planejando e se preparando meticulosamente para ele nas semanas anteriores. Na noite de 24 de fevereiro,
de 1978, um dia antes do torneio, o grupo decidiu assistir a um jogo de basquete na Universidade Estadual da Califórnia, porque o time que eles gostavam estava jogando. Os 5 homens entraram no Mercury Montego 1969, azul turquesa e branco de Jack. Só ele e Gary tinham carteira de motorista, mas Jack era muito cuidadoso com seu carro, que era seu orgulho e alegria, e se recusava a deixar qualquer outra pessoa dirigi-lo. Antes das 22h, os homens voltaram ao carro após o fim do jogo de basquete. Antes de voltarem para casa, eles decidiram parar no Mercado Bears, no centro de Chico. A mulher que trabalhava no caixa naquela noite se lembrou do grupo, porque eles entraram justamente quando ela estava prestes a começar a fechar. Para sua irritação, os homens compraram vários lanches, 2 Pepsis e um pouco de leite antes de sair e voltar para o carro. Eles foram para o sul de Chico e desapareceram. Na manhã seguinte, as famílias os relataram como desaparecidos, enquanto a polícia do condado de Yuba iniciou buscas por sinais deles em Chico e região. Eles não localizaram os 5 homens ou seus veículos. Só em 28 de fevereiro é que a primeira pista do caso foi encontrada, quando um guarda florestal avistou o Mercury Montego, estacionado ao longo da estrada Oroville-Quincy. Ele viu o carro pela primeira vez no dia 25, mas não sabia que era ligado ao sumiço de 5 pessoas. Até que viu um boletim relacionado ao caso. Nesse momento, ele informou os investigadores sobre o que havia encontrado. Dentro do carro, a polícia não encontrou nada de particularmente útil. Havia embalagens, latas e caixas dos itens comprados dos Bears, programas de mercado do jogo que assistiram e cópias de vários mapas, inclusive da Califórnia. Uma das coisas mais peculiares, observaram os detetives, era a localização do veículo. Ele estava a 70 milhas de Chico e longe de qualquer rota disponível na época que os levaria para Marysville ou Yuba City. Além disso, a estrada onde ele estava era longa, sinuosa e montanhosa de terra. E ninguém, nem mesmo a família dos rapazes, conseguia entender por que eles subiriam por uma estrada dessas. Eles não estavam preparados para o inverno rigoroso. Todos os rapazes usaram só uma jaqueta leve. Eles não disseram que parariam em outro lugar após o jogo. E não era do feitio deles fazer isso, já que tinham planos de participar do torneio de basquete no dia seguinte. Os pais de Jack Madruga observaram que seu filho não gostava de clima frio e nunca tinha subido para as montanhas. O pai de Bill também ressaltou que ele não se interessava por atividades ao ar livre. Ele certa vez o levou para uma pescaria, mas ele não pareceu gostar. O carro estava a cerca de 1.340 metros de altitude, aproximadamente onde a linha de neve ficava naquela época do ano. O restante da estrada estava fechado para o inverno, enquanto o carro ficou preso em montes de neve. Havia sinais de que os homens tentaram girar as rodas para tirar o carro. Os investigadores achavam que a neve não era tão profunda para impedir que os 5 homens empurrassem o carro. Eles também notaram que as chaves estavam desaparecidas e, inicialmente, suspeitaram que o veículo havia apresentado algum tipo de falha. Mas depois de fazerem uma ligação direta no Montago, eles descobriram que o carro estava funcionando perfeitamente e ainda havia combustível no tanque. Isso gerou confusão sobre por que os homens deixaram o veículo. Segundo os relatos, não havia razão para que não liberassem o carro e voltassem à estrada. Após o reboque para a delegacia, uma análise mostrou que a parte de baixo do veículo não tinha amassados, arranhões ou lama. Apesar de ter sido dirigido por uma distância considerável em uma estrada de terra acidentada e montanhosa, ele é descrito como um carro baixo e pesado, que teria ficado ainda mais pesado com 5 homens adultos dentro. Os investigadores sugeriram que o carro foi dirigido com cuidado ou por alguém que conhecia a estrada. No entanto, os pais de Jack observaram que ele não estaria familiarizado com o terreno e, como mencionado anteriormente, ele não deixava que outras pessoas dirigissem seu carro. Outra coisa estranha sobre o veículo é que ele havia sido deixado destrancado e com uma janela aberta. Os entes queridos de Jack afirmaram que não era do seu feitio deixar o carro em um estado tão inseguro.
Os esforços de busca adicionais, após esse ponto, foram abandonados devido à piora do clima, embora nenhuma outra evidência tenha sido coletada nesse momento. A polícia recebeu muitos relatos de avistamentos dos homens em várias regiões do estado e até fora dele. Alguns avistamentos sugerem que eles estiveram em Ontário, no Canadá, e em Tampa, na Flórida. Houve até um suposto avistamento deles em um cinema de Sacramento, na companhia de um homem mais velho. Nenhum desses avistamentos jamais foi comprovado na época. A polícia conversou com médiums, que disseram que eles foram sequestrados e levados para o Arizona ou Nevada. Outro afirmou que foram assassinados em Oroville, em uma casa de tijolos vermelhos de 2 andares ou, possivelmente, uma casa de madeira vermelha com uma entrada de cascalho e o número 4723 ou 4753. Um dos investigadores do caso, o tenente Lance Ayers, do condado de Yuba, chegou a dirigir por 2 dias procurando a casa, mas não conseguiu encontrá-la. Uma testemunha considerada confiável pelos investigadores é Joseph Chance, que tinha 55 anos na época do desaparecimento. Ele contou às autoridades que na noite de 24 de fevereiro estava nas proximidades de onde o Montego havia sido abandonado. Segundo Joseph, ele tinha uma cabana e foi de carro para verificar a propriedade às 17h30, cerca de 45 metros acima da estrada. Porém, seu veículo ficou preso ao tentar liberá-lo. Ele percebeu que estava sentindo os primeiros sintomas de um ataque cardíaco. Ele voltou para o carro e manteve o motor ligado para se aquecer. 6 horas se passaram, até José ver faróis atrás dele. Nesse momento, ele estava deitado em seu carro e sentindo dores intensas. Atrás dele, um carro estava cercado por pessoas, incluindo uma mulher com um bebê. Ele lembrou que pediu ajuda, mas foi ignorado. Eles apagaram os faróis e ficaram em silêncio. Joseph viu depois mais 2 luzes atrás dele, desta vez lanternas, e chamou novamente, mas mais uma vez foi ignorado e as luzes foram apagadas, dando lugar à escuridão. Pouco tempo depois, Joseph se lembrou de que uma caminhonete parou atrás dele por um breve momento antes de continuar pela estrada. No entanto, ele disse aos investigadores que não podia ter certeza absoluta dessa visão, porque naquele momento estava delirando de tanta dor. Pela manhã, seu carro ficou sem combustível e seus sintomas melhoraram um pouco. Ele então decidiu caminhar cerca de 13 quilômetros até uma pousada, onde foi levado de volta para casa. Ele atravessou o Montego, abandonado pelo 5 de Yuba County. Ele lembrou de ouvir vozes vindo dessa direção à noite. Foi confirmado que Joseph sofreu um leve ataque cardíaco na noite do dia 24. Se Joseph estava certo quando ele disse ter ouvido vozes e visto lanternas em direção ao Montego, pode ser que fossem dos homens desaparecidos. No entanto, a mãe de Ted observou que ignorar alguém que estava pedindo ajuda não era algo que seu filho provavelmente faria. Ele e Bill uma vez ajudaram alguém que conheciam a chegar ao hospital depois de uma overdose de Valium. Ted não tinha medo de ajudar alguém em necessidade. Outra testemunha confiável para os investigadores é uma mulher que trabalhava em uma loja em Brownsville, a 30 milhas, de onde o Montego foi achado depois. Em 3 de março, uma semana após o sumiço dos 5 homens, a testemunha viu panfletos sobre o caso. Ela reconheceu as fotos dos homens dos panfletos e disse aos detetives que 4 dos 5 estiveram na loja no dia após o desaparecimento. Eles estavam em uma caminhonete vermelha. Uma segunda testemunha, o dono da loja, corroborou esse relato. A testemunha identificou Bill e Jack como estando em uma cabine telefônica logo do lado de fora da loja. Isso é particularmente interessante, já que Jack era conhecido por ter aversão a fazer e receber ligações telefônicas. O dono afirmou que Jack era um dos homens que entrou na loja. Junto com Ted, a dupla comprou burritos, chocolate, leite e refrigerantes. Enquanto aqueles que conheciam os homens consideraram que as compras estavam de acordo com o tipo de produtos que eles costumavam comprar. O irmão de Ted contou ao L. a Times que era muito incomum vê-lo dirigindo por Brownsville em um veículo não identificado.
especialmente quando eles tinham um jogo de basquete marcado, pelo qual todos estavam muito ansiosos. Meses após os desaparecimentos, em 4 de junho, surgiu uma pista nesse caso bizarro. Um grupo de motociclistas que passava decidiu parar em um acampamento a cerca de 30 quilômetros de onde o Montego havia sido encontrado. No acampamento, havia um trailer do Serviço Florestal dos Estados Unidos da América. A janela da frente estava quebrada e, ao abrir a porta, o grupo sentiu um cheiro horrível vindo de dentro. O cheiro acabou sendo de um cadáver em decomposição. Era o corpo de Ted Weiher. 8 lençóis o envolviam, até a cabeça, e seus pés estavam gravemente congelados, quase gangrenados. A autópsia revelou que ele morreu devido a uma combinação de fome e hipotermia, e que havia perdido quase metade dos seus 90 quilos. O crescimento da barba indicava que ele havia sobrevivido por cerca de 13 semanas, desde a última vez que se barbeou. Alguns de seus pertences pessoais permaneceram dentro do trailer: uma carteira com dinheiro, um anel de níquel com o nome Ted gravado e um colar de ouro. Os investigadores acharam um relógio de ouro que a família dele não reconheceu. A família dele duvidava que o relógio fosse dele, e as outras famílias também não o identificaram. Os sapatos de Ted também não foram encontrados. Os investigadores logo encontraram mais corpos, os de Jack Madruga e Bill Sterling. Eles estavam do outro lado da estrada, a 18 quilômetros do Montego. Animais necrófagos comeram o corpo de Jack, enquanto os ossos de Bill estavam espalhados em uma área pequena. Foi determinado que ambos morreram de hipotermia, e os investigadores especularam que um dos homens pode ter sucumbido ao sono, estágio final da hipotermia, e o outro ficou com ele antes de finalmente falecer da mesma forma. Nos dias que se seguiram, o pai de Jack encontrou a coluna vertebral do filho debaixo de um arbusto a apenas 3 quilômetros do trailer. Seus sapatos e jeans encontrados próximos ajudaram na identificação dos restos mortais. Seu crânio foi descoberto no dia seguinte, a 90 metros do arbusto. Registros dentários confirmaram que os restos eram do jovem de 24 anos. A morte dele foi causada por hipotermia. A 400 metros do trailer, investigadores acharam cobertores do Serviço Florestal e uma lanterna enferrujada perto da estrada, mas não se sabe há quanto tempo estavam ali. Embora as autoridades tenham distribuído a imagem de Gary para instituições mentais na Califórnia, já que era provável que ele não estivesse com sua medicação, ele nunca foi localizado. A morte de Ted intrigou os investigadores, pois o trailer tinha comida, fósforos, isca para fogo e roupas pesadas do Serviço Florestal que poderiam mantê-los aquecidos. Descobriram que cerca de 12 latas de ração C de um depósito próximo foram abertas e consumidas, mas um armário nesse mesmo depósito não havia sido acessado. Ele continha comida suficiente para que os 5 homens se sustentassem por 1 ano. Da mesma forma, um tanque de butano, que poderia ter sido usado para continuar aquecendo o trailer, foi deixado intocado. As ações de Ted não parecem tão bizarras, dado seu comportamento conhecido. A família disse que, por causa da deficiência, ele não tinha senso comum e sempre perguntava por que parar em uma placa de pare. E certa vez gastou mais de 100 em lápis de que não tinha utilidade. Numa noite em que a casa da família pegou fogo, ele precisou ser arrastado da cama após pedir à família que o deixasse em paz, pois precisava descansar para o trabalho no dia seguinte. As autoridades concluíram que Ted provavelmente não estava sozinho no trailer, especulando que Gary e Jack também estiveram lá em algum momento. Os tênis de Gary ficaram para trás, levantando suspeitas de que ele pegou os sapatos de Ted, já que os seus não serviam mais por inchaço dos pés causado por congelamento. Além disso, as rações C foram abertas com o abridor de latas P38. E apenas Gary ou Jack Madruga conheceriam esse dispositivo, já que ambos serviram nas Forças Armadas. Também foi observado que os lençóis sobre o corpo de Ted provavelmente tinham sido enrolados nele por outra pessoa, já que seus pés teriam causado dor demais para que ele conseguisse manusear o tecido ao redor de si mesmo. Até hoje,
Os investigadores ainda não explicaram totalmente o que ocorreu com os 5 de Yuba County. Ainda não está claro como os homens foram parar na estrada de terra, embora haja especulações de que eles tenham se perdido. Também foi teorizado que a maioria dos homens não se alimentou nem se vestiu com roupas da floresta porque tinham medo de serem acusados de roubo. Eles podem não ter acendido uma fogueira no trailer porque já tinham sido orientados a não fazer isso. Também foi sugerido que os homens acharam que invadiram propriedade privada e evitaram tocar em algo por medo de serem repreendidos ou detidos pela polícia. Enquanto as autoridades descobriram que Gary tinha amigos em Forbestown e sugeriram que eles se perderam tentando chegar lá, esses amigos afirmaram que ele não apareceria sem avisar e que não haviam feito nenhum plano com ele no dia anterior ao desaparecimento dos homens. Um snowcat do Serviço Florestal dos Estados Unidos foi até o trailer pela estrada onde Montagu foi encontrado para retirar a neve do telhado. A polícia supôs que o grupo seguiu os rastros, pensando, erroneamente, que o trailer estava próximo. Eles sugeriram que Jack Madruga e Bill Sterling morreram de hipotermia mais ou menos na metade do caminho, e que os 3 homens restantes quebraram a janela do trailer para entrar. O Projeto Charlie relata que as famílias dos demais homens consideram possível o envolvimento de Gary no incidente que causou suas mortes. Os investigadores não creem que ele tenha se envolvido ou esteja vivo. Teóricos na internet sugeriram que Gary deixou o trailer para buscar ajuda, mas se perdeu. Provavelmente em uma área densa de floresta, seu corpo não foi encontrado por estar mais afastado e oculto entre arbustos e folhagem. O caso dos 5 de Yuba County é um mistério para muitos, e Gary Matias ainda está desaparecido. Gary é um homem branco, cabelo castanho, olhos cor de avelã, usa óculos e tem uma pequena marca de nascença no lado direito do queixo. Ele mede 1,78 metros e pesa 77 quilos. Na época do seu desaparecimento, ele tinha 25 anos e, se ainda estiver vivo, terá 70 anos. Se souber algo sobre o desaparecimento de Gary, contate o departamento do xerife do condado de Yuba pelo 5330-740 e 97777. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.